Então, vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Eu faço dessa forma. Vou introduzir a agulha por baixo desse fio e vou buscar esse aqui e trazer por baixo dele, ó. Levanto esse fio pra cima, já dando essa leve voltinha assim, ó, tá? Aí, eu vou buscar esse fiozinho aqui e passar por dentro dessa alcinha, formando assim, então, uma correntinha pra prender o meu ponto. Está feito aqui o meu círculo mágico. Com esse anelzinho, essa correntinha que eu fiz pra fechar aqui, já conta como uma correntinha pra mim, tá? Aí, eu vou colocar mais duas aqui pra dar a altura do ponto alto. Então, eu fiquei com 3 correntinhas. A que eu usei pra prender o meu anel mágico e mais duas. Vou laçar meu fio dessa forma, vou entrar dentro do círculo mágico. E aqui eu vou estar buscando o fio pra fazer mais 15 pontos altos, porque eu quero ficar com 16 pontos altos aqui na minha primeira carreira. E essas correntes já contam como um ponto alto. Então, eu vou pôr mais 15 pontos altos aqui dentro, ó. Então, eu tenho 3... 4... 5... Vou trabalhar meus 15 pontos altos aqui e já volto. Confira aí se você ficou com 16 pontos altos no total, tá? Feito isso, você pode pegar esse fiozinho menor do seu anel mágico e estar puxando aqui para que feche, então, o nosso círculo. Vou introduzir a agulha novamente aqui. Vou fechar essa carreira na terceira correntinha que eu usei para dar a altura do primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo, certo? Agora, eu vou dar uma leve alongada, vou tirar minha agulha, vou vir para o próximo ponto de trás para frente, vou introduzir aqui. Vou buscar essa alça aqui, vou enroscar na agulha, né? E vou trazer ela aqui para trás. Dou uma leve alongada novamente, vou voltar no mesmo lugar e vou introduzir a agulha, buscar o fio e fazer um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3 correntes de separação. Laço meu fio e volto no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto, ficando então com um ponto V. Um ponto V, que é constituído por 2 pontos altos no mesmo ponto de base, separados aqui, no meu caso, por 3 correntinhas, tá? Laço o fio, vou pular um ponto na base, venho no próximo e faço a mesma coisa. Um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço o fio, volto no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto. Fiquei aqui, então, com mais um ponto V. Eu vou trabalhar todo o meu círculo dessa forma. Quando chegar aqui no final, eu terei 8 pontos Vs. Sempre pulando um pontinho na base, deixando um pontinho de separação entre os Vs, certo? Então, eu vou adiantar a minha carreira fazendo exatamente o que eu te falei. Você adiante a sua e a gente já volta. Então, estou trabalhando aqui, ó, estou chegando no último ponto V, dos 8 que teremos, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa, ponto alto, 1, 2, 3 correntes, volto no mesmo ponto e coloco mais um pontinho de base. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos Vs, sendo que na primeira carreira a gente tem 16 pontos altos. Então, gente, olha só, chegando aqui ao finalzinho da carreira, tá? Eu fiz uma correntinha pra fechar,
mais uma para espaço normalmente. Vou fechar com ponto baixíssimo, entrando aqui, ó, bem aonde a gente manteve as alças na agulha para fechar os 3 pontos altos fechados juntos, ó. Introduzo a agulha por ali, busco o fio e passo por dentro da correntinha que estava na agulha. Agora, eu entro dentro desse espacinho com um ponto baixíssimo, 2 correntes para a altura do primeiro ponto alto, tá? E aqui, nesse primeiro espaço, eu vou colocar mais 4 pontos altos, porque eu preciso ficar com 5 pontos altos em apenas 2 motivinhos desse, tá? Eu vou precisar de 2 divisões de 5 pontos altos apenas pela carreira toda. O restante vai ser tudo 4 pontos altos. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Pra ficar mais organizadinho pra mim, o que eu vou fazer? Eu fiz aqui no primeiro, tá? Nos outros aqui, ó, eu vou colocar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Sem dar corrente, passo para o próximo espaço e coloco 4 pontos altos de novo. Quando eu completar 7 repetições de 4 pontos altos, eu vou colocar a minha segunda repetição de 5 pontos altos, tá? Quando eu completar 7 repetições. Porque eu tenho 16 espacinhos aqui, então daí vai ficar bem metade, metade, tá? Para que meu trabalho não fique defeituoso. Então, eu tenho 5 pontos altos no primeiro, vou fazer 7 agora de 4, depois eu coloco 5 pontos altos de novo, depois eu faço mais 7 de 4 pontos altos, tá bom? Então, vamos lá, seguindo a nossa carreirinha. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Já tem 1, 2, 3, 4. Quando eu fizer o 7º, eu volto. Fiz, então, 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com 4. E agora, no 8º, eu vou colocar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a partir daqui, eu sigo fazendo apenas 4 pontos altos até eu encontrar o início da carreira, tá? Só porque daqui a 2 carreirinhas, eu vou precisar de um número de pontos Vs legal na carreira e faltaria 2 pontinhos se eu não fizesse isso, tá? Só para o nosso design ficar mais bonitinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou terminar essa carreira e já volto com a próxima. Ficará assim a sua carreira, tá? Agora, a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, que eu usei para dar a altura do meu ponto alto, né? Vou largar o meu fio aqui, vou tirar a agulha, vou vir aqui para o próximo pontinho, de trás para frente. Vou buscar essa alça aqui e levá-la lá para trás. Busco o fio no mesmo pontinho, trago para frente. E vou fazer aqui, então, um ponto baixo, uma corrente para fazer a altura do primeiro ponto alto. E agora, eu sigo esta carreira, gente, fazendo ponto sobre ponto, sem aumentos nenhum. Apenas pontinho para cada ponto de base, ó. Tá? Aonde você encontrar um ponto alto, você vai apenas repetir ponto sobre ponto. Vou adiantar aqui a minha carreira. Você adiante a sua e já voltamos. Eu não sei se eu mencionei antes, mas a gente precisa ficar com 66 pontos aqui nessas 2 carreiras, tá? 66, por isso que eu fiz esses acréscimos, tá bom? Então, olha só, finalizando aqui essa carreira, não esqueça de colocar o último pontinho alto aqui, ó, que é bem em cima daquele ponto que você passou à frente, né? Fechou com ponto baixíssimo e passou o ponto pra frente. Então, ele tá aqui, ele precisa ser preenchido também, tá? Novamente, então, vamos fechar aqui a carreira com ponto baixíssimo em cima da correntinha, que eu usei em cima do ponto baixo para fazer o primeiro ponto alto, né? Ó, agora eu passo para o ponto à frente de novo, com a agulha dessa forma. Ó, enrosca essa alcinha e levo lá para trás, tá? Feito isso, coloco a agulha no mesmo lugar, busco o fio, faço um ponto baixo e uma corrente para fazer a vez do primeiro ponto alto. Faço mais 1, 2, 3 correntes e vou voltar no mesmo lugar colocando ponto alto.
Formei aqui, então, o primeiro ponto V da minha carreira. Essa carreira aqui, ó, ela vai ser igual a essa aqui, todinha de pontos Vs, tá? Só que dessa vez, aqui a gente pulou apenas um pontinho. Aqui nós vamos pular 2 pontos e no terceiro vamos fazer o ponto V. Fazendo dessa forma, nós vamos ficar com um total de 22 pontos Vs no total. E os nossos espacinhos, né, com esses acréscimos que a gente fez nessa carreira aqui, vai dar bem certinho, tá? Então, eu fiz o primeiro, sem dar corrente, eu laço meu fio, vou pular 2 pontos na base. No terceiro ponto alto, eu coloco um ponto alto, faço 1, 2, 3 correntes, laço o fio, vou voltar no mesmo lugar e colocar mais um ponto alto. Formei o segundo. Laço meu fio, pulo 2 pontos na base, a partir do terceiro eu faço novamente um ponto alto, 3 correntes, mais um ponto alto no mesmo lugar, tá, gente? Então, eu vou fazer a minha carreira assim, e ao chegar no final, eu terei 22 pontos Vs. Chegando aqui ao finalzinho, ó, vamos fechar com ponto baixíssimo bem em cima daquela correntinha que eu fiz acima do ponto baixo, tá? Fechado, então, aqui a nossa carreira. Agora, nós vamos repetir a carreira aqui de pontinhos tulipas, né? Então, vamos entrar dentro desse espaço, um ponto baixíssimo, 2 correntes. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Então, fiz o primeiro, o segundo. Com essas correntes, então, conta 3 pontos altos. Fecho todos de uma vez só. Uma corrente para fechar e 2 para espaço. Vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto alto sem fechar, laço o fio, vou no mesmo lugar, busco mais um ponto alto e não finalizo, laço o fio, vou no próximo. 3 pontos altos aqui, ó, mantidos na agulha e a correntinha de separação. Fecho tudo de uma... Então, fechei aqui esses 3 pontos altos juntos, vou fazer uma correntinha para fechar, né? Para lacrar aqui os pontinhos, ó, tá? Não vou colocar nenhuma correntinha de espaço entre um leque de tulipas e o outro, ó. Já vou partir para o próximo espaço e já vou repetir aqui o mesmo processo, ó. Vou fazer bem devagarinho para vocês conseguirem visualizar e entender, ó. Tem os 3 pontos altos mantidos na agulha sem fechar e a laçadinha que veio desse ponto tulipa aqui, né? Então, agora eu tiro todos de uma vez só. Faço uma correntinha para fechar e 2 para espaço. Laço meu fio, venho no mesmo lugar e vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto alto, mas não completo, mantenho na agulha, laço o fio, mais um ponto alto aqui sem completar, só pela metade, ó, mantenho a alça na agulha, laço o fio e vou fazer o terceiro. Agora sim, eu tiro todos de uma vez só, tá? Faço uma corrente para fechar apenas aqui, não coloco correntinha de separação entre uma tulipa e a outra, tá? Já laço meu fio, venho para dentro aqui do próximo espaço e vou fazer a mesma coisa, ó, um ponto sem fechar, laço o fio, mais um ponto sem fechar, laço o fio, terceiro ponto sem finalizar, ó, tá? Agora, eu finalizo os 3 de uma vez só, coloco uma correntinha para fechar e 2 para espaço. Laço o fio, vou no mesmo lugar e faço o mesmo processo, ó. Um ponto alto incompleto, laço o fio, mais um ponto alto incompleto, laço o fio, e o terceiro ponto alto sem completar, ó. Agora, eu tiro todos de uma vez só. Uma correntinha para fechar. E vou para dentro do próximo V e vou fazer tudo de novo, ó. Essa carreira vai ser igual à terceira, né? Aqui, ó. Só que a diferença é que não tem espacinho entre as tulipas, né? Passando aqui, ó, de um V para o outro, a gente não coloca correntinhas, tá? Uma correntinha para fechar e 2 para espaço. Laço o fio, venho no mesmo lugar. 1, 2, 3. Fecho tudo de uma vez só e uma correntinha para fechar, tá? Vou completar aqui a minha carreira, então. Você completa a sua e a gente já volta. Chegando aqui ao finalzinho da carreira, tá, gente? Olha só como que fica, a tensão fica maravilhosa. Vamos fechar com ponto baixíssimo, igualzinho a gente fez na outra, ó. Passa aqui por dentro a corrente, tá?
busca o fio e traz por dentro, ó. Tira da alcinha que está na agulha também. Vamos entrar agora dentro desse espaço e essa carreira vai ser o seguinte. Ó, levanto 2 correntinhas para a altura do primeiro ponto alto e vou colocar mais 4 pontos altos aqui dentro. Nós vamos trabalhar 5 pontos altos para cada espaço que a gente tem dentro das tulipas, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Fiz esses 5 pontos altos, vou laçar o fio, vou ignorar esse espaço aqui, vou dentro, no meio das tulipinhas e vou colocar mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Certo? Ó, no meio das tulipas, tá? Nos espacinhos, como a gente fez aqui, nessa carreira a gente não vai trabalhar, só vamos trabalhar no meio das tulipas, tá? Passo daqui pra cá, já com 5 pontos altos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Ao chegar no final dessa carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo, tá? Igual a gente fez aqui, vai passar para o ponto à frente, vou levantar ponto baixo, e vai iniciar uma nova carreira de pontos altos. Vai repetir essa aqui, ó. Só ponto sobre ponto, onde eu tenho 5 pontos altos, sem dar espaço, sem fazer nenhum aumento, tá? Então, eu vou voltar depois que eu concluir essa e a próxima, tá bom? Se conclua essas 2 carreiras aí também, a gente já volta. Então, voltei, gente, olha só como que fica, tá? Com as 2 carreirinhas de pontos altos, como vocês podem ver mesmo, foi só ponto sobre ponto, ó. Nenhum aumento, tá bom? E agora, a gente vai passar para o ponto à frente, novamente, ó. Naquele mesmo esqueminha, tá? Essa carreira aqui, ela vai ser só de pontos vezes, não tem problema se você levantar com correntinhas, tá? Faço um ponto baixo e uma corrente para a altura do primeiro ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3 correntes para espaço. Vou voltar no mesmo lugarzinho e vou colocar mais um ponto alto. Sem dar corrente, vou pular 2 pontos na base a partir do terceiro. Eu formo aqui o segundo ponto V, ó. 3 correntinhas de separação. E o segundo ponto V, laço o fio, pulo 2 pontos na base, no terceiro, eu faço o terceiro ponto V, tá, gente? Então, nós vamos trabalhar a nossa volta todinha fazendo apenas pontos Vs assim, igualzinha a essa carreira aqui que a gente já tinha feito, tá? Então, eu vou adiantar minha carreirinha, você adianta a sua e a gente já volta. Então, chegando aqui ao finalzinho, gente, você vai ficar com 37 ponto V. Eu fiz uma pequena adaptação aqui, que é entre o penúltimo V e o último, eu pulei apenas um pontinho na base, tá? É apenas essa adaptação que eu precisei fazer, faltou um pontinho aí no final da minha carreira. Então, 37 pontos Vs feito aqui, fechei com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai entrar dentro aqui, já estou, na verdade, dentro do primeiro ponto V, e aqui eu vou colocar 4 pontos altos. Então, eu levantei 2 correntes, que já vale o primeiro ponto alto. Vou colocar mais 3 aqui. 1, 2, 3. Sem dar corrente, eu vou passar para o próximo e vou colocar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Passo para o próximo e coloco 4 pontos altos. Então, gente, a minha carreira todinha vai ser somente isso. 4 pontos altos dentro de cada ponto V. Caso você queira fazer uma toalha de mesa, né, seguindo essa distribuição aqui, essa repetição, vai ficar um sucesso de linda, tá? Aí, você vai fazer o quê? Ao invés de você fazer 4 pontos altos, como eu estou fazendo aqui agora, você vai repetir essa fase aqui, ó, de leque de ponto tulipa. Mesma coisa vale se caso você quer usar esse gráfico para fazer um tapetão para chão redondo, tá? É só repetir a fase das tulipas aqui e essas próximas 2 carreirinhas, tá? Sempre vai ser assim. Como eu já vou partir aqui para cuidar do bico de acabamento, então, eu vou colocar 4 pontos altos dentro de cada ponto V. E na próxima carreira, eu vou repetir ponto sobre ponto, tá?
Então, eu vou adiantar aqui esta carreira que eu iniciei com vocês. E mais uma, você adiante aí também, que a gente já volta. Então, chegamos aqui ao final das duas carreiras que eu deixei para vocês adiantarem aí. E como vocês podem ver, não tem nenhum segredo, é só ponto alto mesmo e depois ponto sobre ponto. Agora, nós vamos começar a fazer as correntinhas para o nosso bico de acabamento, porque senão vai ficar muito grande a nossa toalhinha centrinho de mesa, né? Ou americano de crochê. Então, eu finalizei com ponto baixíssimo, agora eu vou fazer o seguinte. Vou voltar no mesmo lugar e vou colocar um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4 ponto de base e no quinto eu coloco um ponto baixo. No próximo ponto, mais um ponto baixo. No próximo ponto, mais um ponto baixo. Fiquei com 3 pontos baixos aqui, um após o outro. Novamente, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto, um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, pulo 4 pontos na base. Depois eu coloco um ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. Então, é assim que nós vamos trabalhar, né? Pela carreira todinha, criando essas alças de 6 pontos altos, pulando 4 pontos na base, separadas por 3 pontos baixos cada um. Certo? Vou adiantar minha carreira aqui, você adianta a sua e a gente já volta. Então, estamos chegando aqui ao finalzinho da carreira das alcinhas, olha só. Nessa última alcinha eu vou pular um pontinho a mais, porque sobrou um ponto, tá, gente? Mas não vai alterar na estética aí. Caso você precise fazer isso também, não tem problema, ó. 1, 2, 3, 4, 5 ao invés de 4, tá? E a partir do sexto, então, eu coloco ponto baixo, no próximo ponto baixo, e aqui está o último, né? Que é o primeiro que a gente fez da carreira. Então, vamos fechar com ponto baixíssimo, pegando em cima dele. Então, ficamos com um total de 21 alcinha aqui, tá, gente? 21 alcinha foi o nosso total aqui. Agora, nós vamos trabalhar 10 pontos altos dentro de cada alça dessa. Então, eu coloquei um ponto baixíssimo dentro aqui da primeira alça, mais 2 correntes para a altura do primeiro ponto. E vou colocar mais 9 pontos altos aqui dentro, tá? Então, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos, tá? 10 pontos altos, sem dar corrente, eu laço meu fio, já venho para a próxima alça e coloco mais 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar a nossa carreira todinha, tá, gente? 10 pontos altos em cada alcinha, sem dar correntes ao passar de uma alça para a outra. Vou adiantar a minha aqui e já voltamos. Chegamos, então, aqui ao finalzinho da carreira, gente. Olha como que fica a tensão desse ponto. Maravilhoso, né? Caso vocês quisessem encerrar nesta carreira, já ficaria lindo também, tá? Então, fechei com um ponto baixíssimo aqui, em cima da correntinha, né? Que a gente usou para dar altura do primeiro ponto alto. Vou passar para o ponto à frente e vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. Perceba que eu tô pegando só numa alcinha, tá, gente? Ó, o ponto alto, ele tem 2 alcinhas, essa aqui e essa aqui. E eu tô pegando só na de trás. Só que eu coloco a agulha dessa forma, que ela já pega as 2 alcinhas que tem aqui atrás, e aí ele fica bem mais firme o meu trabalho, tá? Ó, é só você introduzir sua agulha nessa posição bem reta, ó. Coloca assim, ó, bem reta, ela vai pegar as 2 alcinhas aqui, ó. E aí, você faz o ponto baixo. Ponto baixo,
ponto baixo, ponto baixo e ponto baixo aqui, parando então no penúltimo ponto alto da carreira anterior. Eu pulei o primeiro, né, passei para o segundo e não vou fazer o último. Agora tem um detalhezinho aqui bem simples de fazer, mas que dá um charminho na finalização dessa peça, tá? E é isso que eu acho que tá fazendo sucesso aqui no modelo, né? Esse modelo aqui, quero muito que ele vire sensação aqui do ateliê. Por isso eu fiz esse diferencial. Então, eu laço o fio. Vocês estão vendo aqui tem os 3 pontos baixos, né? Nós não vamos pegar nos pontos baixos, só vamos usar o ponto baixo do meio como referência, tá? Esse ponto baixo do meio como referência para trabalhar nesse ponto alto aqui, ó. Que fica na posição do ponto baixo do meio, tá? Então, eu vou pegar a agulha, eu vou colocar lá pra trás e vou voltar pra frente, abraçando esse ponto alto. E vou fazer um ponto puff. Então, eu lacei o fio, laço, vou de novo, busco o fio, laceio, laço, vou de novo. Se você quer mais gordinho, pode fazer com 4. Eu vou fazer apenas com 3, tá? Ó. Agora, eu tiro todos de uma vez só. Faço uma correntinha pra fechar. E já vou trabalhar os pontos baixos aqui por cima desse leque de 10 pontos altos. Pulando primeiro, ó. Pulo primeiro. Vou começar a fazer a partir do segundo, ó. Eu não dei correntinha, tá, gente? Só se o seu ponto for muito, mas muito apertado mesmo, estiver repuxando demais, daí você coloca a correntinha. Mas o charminho é que ele fique meio que repuxando mesmo, tá? Ó, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo até o penúltimo, ó. O último eu não vou fazer. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Eu não fiz o primeiro e nem o último. Agora, eu laço meu fio de novo, ó. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo. Vou pegar o ponto alto que está abaixo dele. Lacei o fio, novamente, e novamente, certo? Tiro todo de uma vez só. Uma correntinha pra fechar. Pulo esse primeiro, vem aqui a partir do segundo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Novamente, sem dar correntinha, laço o fio e vem aqui, ó, primeiro ponto baixo, segundo, no ponto alto que está abaixo dele. 1, 2, 3. Tiro todos de uma vez só. Uma correntinha pra fechar e já continuo fazendo os pontos baixos, tá? É dessa forma, gente, que nós vamos trabalhar aqui a nossa última carreirinha do nosso suplá. Ou centro de mesa, toalha de mesa, né? E essa mesma base aqui, gente, é o início da nossa capa do garrafão de água que nós vamos fazer. Lembram que eu mostrei pra vocês na cor natural do fio gratidão da Boca Azul? Então, é o mesmo centro aqui, tá? É a capa do galão. Mas esse é conteúdo para um próximo vídeo. Então, vamos fazer aqui, ó, toda a nossa carreirinha. Você pode ir arrumando assim, ó, tá? E já voltamos aqui pra finalização. Trabalhei, então, tudinho aqui, né? Os meus lequinhos. Olha como fica lindo, gente, esse modelo. Só você fazendo mesmo pra você testar. Eu vou fazer uma versão colorida aqui também, tá? Se der tempo, eu deixo na introdução desse vídeo. Se por acaso você não viu na introdução desse vídeo, corre lá pro nosso Instagram que você vai ver lá. Cheguei aqui no finalzinho, então, ó, no último lequinho, eu vou fazer aqui o meu ponto puff em relevo, ó. 1, 2, 3, tá? Tiro tudo de uma vez só, uma correntinha pra fechar. E agora eu vou fechar com ponto baixíssimo bem em cima aqui do primeiro pontinho baixo da carreira, né?
que a gente fez, ó. Então, eu vou introduzir a minha agulha, vou buscar o fio e vou fazendo um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e posso estar cortando já o meu fio aqui, que está prontinho aqui a minha toalhinha, o meu suplá, o meu americano, o início do meu garrafão de água. Não sei o que você tá fazendo, se é tapetão redondo, se é toalha de mesa, se é almofada. Gente, dá um monte de coisa pra fazer aqui. Ideias não faltam, né? Só você ter coragem e atitude aí. Pra fazer o arremate, a gente puxa aqui pra trás, ó, esse fio, tá? Vou abrir ele ao meio. Tá? Já abri meu fiozinho ao meio, ó. Vou mudar de posição uma dessas partes. Vou fazer aqui, então, 3 nozinhos. 1, 2, 3. Junto os fios de novo. Vou esconder mais um pouquinho. Depois eu corto o excesso. Agora é só cortar esse excesso aqui, ó, que está pronto o nosso arremate. Mesma coisa aqui, tá, gente? Fazer a mesma coisa aqui. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Caso você for fazer esse modelo pela minha aulinha, não esqueça de postar nas redes sociais e marcar @TreksTarecos para que eu possa estar vendo o seu trabalho feito pela minha videoaula. Um beijinho bem carinhoso no seu coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.